seguidores, caros ouvintes do Programa Inclusive. Programa Inclusive que tem um cunho social e retoma agora uma temporada em 2024. Existe, ou melhor, está no ar desde 2018, com temporadas anuais. Então, a gente está voltando com um tema de cunho social, que é o Curatela. Curatela, a gente trouxe aqui uma advogada, a Laura Brito. Laura, tudo bem com você? Oi, Rosa, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui para falar sobre um tema que é tão caro para mim. Muito obrigada. Muito bem, você é especialista em direito de família e de sucessões, é isso? Isso mesmo. E a curatela, ela é um dos temas do direito de família. Por isso que é um tema assim que me dedico e que me importa tanto. Muito bem. Quando a gente fala de família hoje, se tornou um assunto complexo, porque o que acontece? Você concorda comigo? A gente tem Com aí certeza. uma série de situações onde, vamos lá, existe muita desavença, muito desacordo, as opiniões são divergentes, e isso está cada vez mais constante. Então, o que é curatela, afinal? Qual é a definição? De fato, né, Rosa, a gente passa por desafios de como viver em novos modelos familiares, né? O que a gente chama hoje de família mosaico, por exemplo, que são famílias construídas e reconstruídas, né? Existem mais de um casamento, filhos de várias relações. Então, isso tudo, claro, vai nos desafiar e isso vai ter repercussão também, como a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa de hoje na curatela. Mas a curatela em si, ela é uma medida protetiva para pessoas maiores de idade que são incapazes por alguma razão e que, por isso, têm algum desafio nas atividades da vida diária que não podem administrar a sua renda e os seus bens. Então, se a gente pensar, Rosa, em pessoas com demência, né, em razão normalmente da idade, se a gente pensar sobre pessoas com transtornos mentais muito graves que impedem que administrem sua renda e seus bens, pessoas com deficiência intelectual, todas essas pessoas podem ter um desafio e precisar ser representadas nessa administração de parte da sua vida. E é claro que essas novas configurações familiares nos desafiam. E aí que eu vou te dizer o que mais vai nos trazer esse desafio atual. Porque a gente tem famílias menores, não é, Rosa? Então, se antigamente um parente, né, ficava demente em razão da idade, a palavra é pesada, é difícil, mas ela, né, desenvolvia uma demência, normalmente a gente tinha muitos filhos e muitas filhas, e muito provavelmente, até por uma divisão de gênero do trabalho, uma das filhas seria responsável por aquele idoso, né, que desenvolveu uma demência ao longo da sua vida. E hoje a gente tem outras configurações familiares. Então, a curatela, ela é uma medida judicial protetiva dessas pessoas. Por quê? Porque não é raro, não sei se você já teve a oportunidade de vivenciar uma situação dessa, que uma pessoa que, em razão da idade, de transtorno ou de alguma deficiência, vai trazendo desafios ali. E vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro para você. Aquela pessoa mais velha já não consegue mais fazer administração e, de repente, tem um sobrinho que tem o cartão com a senha, um filho que tem uma procuração, esse cartão da aposentadoria, da pensão, passa para outra pessoa, né? E não se sabe mais quem administra e como a renda e o patrimônio daquela pessoa. Aquela pessoa fica hiper vulnerável, né, Rosa? Ela não sabe como, em que sentido e se em benefício dela. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso é pensar em uma curatela porque define uma pessoa, no máximo duas, que são responsáveis por essa gestão, são responsáveis diretos por esse cuidado, e se assim for, eles são obrigados a prestar contas ao judiciário. Faz Muito sentido bem. isso para você? O que acontece? Nesse momento, né, nesse período, eu estou exatamente enfrentando uma questão com um parente próximo que está com demência. Tá? Eu digo eu enfrentando porque a gente acaba se envolvendo e, assim, exatamente o que você acabou de nos descrever
A gente está falando da população idosa, que é a que mais cresce hoje no Brasil e no mundo, em alguns países do mundo, principalmente França, Japão, enfim. Mas no Brasil, em 2050, terá mais idosos do que jovens. O que acontece? É claro que demência e Alzheimer não atinge somente idosos, mas é a população que tem maior incidência. E o que acontece? Essa questão de bens, essa questão de quem que administra cartão de crédito, quem que administra, enfim, as finanças, né, de uma pessoa que tem demência é polêmica, né? Então aí é que você entra, né, para apaziguar ou tentar apaziguar Exatamente. essa questão, porque isso pode até envolver brigas eternas, né? As pessoas acabam não se falando, enfim, e isso é muito desagradável, né? Olha, Rosa, eu tenho um sonho na minha vida, que é justamente esse de podermos falar sobre isso abertamente. Porque o primeiro problema que a gente enfrenta é o não dizer. Então a gente sabe que o cartão está com alguém com a senha. A gente está vendo que alguém está levando documento para essa pessoa assinar quando ela já não sabe mais o que é. E a gente, às vezes, evita até de falar que há uma demência, que há uma dependência. E depois que a gente já disse isso, uma dificuldade de dizer alguém vai ter que assumir e nós vamos ter que confiar. E como que isso vai ser feito? Né? E, portanto, chegar no último ponto de falar assim, existe uma medida judicial, essa medida ela é a mais adequada, ela é a mais regular e nós vamos partir para ela. Né? Então, assim, a curatela, minha grande vontade de falar sobre ela é para que a gente possa tirar esse estigma. Existe um estigma hoje, Rosa, de que quem pretende curatelar um tio, o pai, o avô, de que aquilo seria um projeto de dilapidar o patrimônio dele, que isso vai gerar uma briga. Não. Curatelar, na verdade, é se submeter à fiscalização do Poder Judiciário. Então, é o contrário. A curatela é a forma de proteger. A curatela é a forma de regularizar as coisas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter dimensão. Se a família me dá abertura de falar sobre isso, olha, a curatela não é uma vontade de tirar o dinheiro da pessoa. A curatela é uma forma de administrar o dinheiro da pessoa da forma mais transparente possível. Talvez essa família se abra para que a gente pense uma forma de fazer isso sem brigas eternas, sem discussões eternas, né? Para que a gente possa repensar de forma muito transparente como que isso vai se dar a partir daqui. O que a minha experiência me mostra? Não é só porque eu discordo de um ou de outro, mas é porque nós estamos lidando com essa situação ainda de forma pouco transparente, de que vai ser preciso eventualmente vender um bem para dar conforto para essa pessoa, de que a gente vai ter que falar sobre se os cuidados são melhores de tal forma ou de tal forma, se vai ter alguém que vai parar de trabalhar para cuidar, então nós temos que remunerar essa pessoa. Então são os tabus que giram em torno dessas circunstâncias, da demência, do transtorno mental, ou seja, os tabus da saúde mental, que às vezes impedem que a gente trate sobre isso adequadamente, que gera essa série de brigas, mas não precisa ser assim, Rosa, definitivamente. O que acontece? Talvez outras sociedades em outros países estejam mais preparadas para a curatela, mas eu entendo que é um assunto, de certa forma, até novo, se você for considerar a mentalidade do brasileiro, né? Mas, assim, estou falando do brasileiro classe média alta, se aqui a gente ainda tem classe média e classe média alta dentro da pirâmide, né? Claro que Uhum, pessoas da classe A, elas entendem esse assunto de outra forma, né? uhum. Mas me fala uma coisa, Rosa, eu quero só fazer um parêntese. Esse estigma, ele rompe muito as barreiras sociais, tá? é, Muito. Às vezes eu atendo famílias empresárias, cujo patriarca é um grande empresário, e aí vem o problema de admitir que aquele homem que formou o patrimônio daquela família toda, que tem uma imagem ainda, justamente, estou chamando de patriarca porque tem essa imagem dentro de um patriarcado mesmo, como que a gente vai admitir que ele não tem mais condições de gerir dinheiro?
Olha que desafio. Então, esse desafio a gente encontra em todas as classes sociais. Não porque isso seja novo, mas porque justamente ao contrário, porque antigamente a gente via a curatela, que a gente chamava muito de interdição, como algo que era avassalador, que era tirava a dignidade da pessoa. A gente precisa refazer isso, falar não, essa não é uma medida para dizer que aquela pessoa não serve mais ou que eu possa abandoná-la. Essa é uma medida para dizer, se ela não está controlando o dinheiro dela, quem vai controlar tem que prestar contas. Tem que fazer isso de forma regular. A gente não vai rodar cartão, rodar procuração, senha de banco, começa a fazer conta conjunta com um monte de gente, conta conjunta com uma filha, com outro filho, com a mulher, com o irmão, para poder essas pessoas irem mexendo nesse dinheiro. Olha o risco, Rosa, que a gente expõe essa pessoa para que as coisas sejam tratadas dessa forma. Muito bem. Às vezes, assim, então, o que que acontece? A pessoa, vamos supor que ela não tenha tanto dinheiro no banco, por exemplo, mas ela tem uma propriedade. Então, você também, a curatela também ajuda nessa questão da divisão, porque, assim, é um bem, né, em nome da pessoa, e aí começa aquela coisa, aquela polêmica, né? É, tem que ser em partes iguais, tem que ser um terço para um, é uma Olha, confusão. Rosa, Isso é uma bola de é, neve. eu te confesso, e aqui vou ser muito transparente com você, que me incomoda muito quando familiares me procuram falando em divisão quando a pessoa está viva. Quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa que desenvolveu demência, tem um patrimônio, sabe de quem é esse patrimônio, Rosa? É Dela. dela. É dela. E sabe para que ele serve? Se for necessário, que ele seja vendido para pagar cuidados, tratamentos, medicamento, conforto para essa pessoa. E é para gastar tudo se for necessário, porque esse patrimônio é dela. Eu fico muito incomodada quando eu recebo herdeiros, né, de pessoas, não sei se me cortou, quando eu recebo herdeiros de pessoas que estão incapacitadas, que querem tratar de sucessão de pessoa viva. Não tem que se falar em divisão. A gente tem que perguntar outra coisa. Vai precisar vender para pagar o conforto? Vai precisar vender para pagar cuidado? Porque se precisar, a gente vai ao juiz, porque o curador não pode vender bem de pessoa curatelada, ele tem que ir ao juiz e pedir autorização, e mostrando que aquela pessoa precisa vai ser vendido, e esse dinheiro será usado para ela. Esse que é o ponto muito delicado, porque às vezes a pessoa idosa fica incapacitada e os familiares estão falando de sucessão, mas espera aí, não é sucessão, é cuidado nesse momento. Então, a gente não deve falar de partilha de bens quando essa pessoa está viva e precisando do próprio patrimônio, certo? Ok, é entendido, certo, mas acontece que eu sei que pode acontecer o contrário. E que, como você reforçou, né, é um absurdo se pensar numa coisa dessa no momento que a pessoa ainda está viva, muito embora doente, muito doente. Que assim, é uma doença muito complicada, inclusive, que como eu já falei, que está em alta, ela vem Uhum. aí no crescente, até porque a sociedade foi muito impactada quando a gente pensa na saúde mental, né? E Com até a gente teve certeza. aí o impacto da pandemia, isso também foi um facilitador dessa doença estar em alta, né? Mas eu queria que você deixasse assim seu contato. Você também fala aqui, olha, por exemplo, de autismo e curatela, né? Antes de você deixar seu contato, o que que acontece? O autista, assim como muitas pessoas com deficiência, eles não têm condições de administrar finanças. Não porque não querem ou porque não entendam que existe essa necessidade. É que, eventualmente, dependendo do grau que eles se encontram, realmente eles não vão conseguir. E aí, como é que você também presta essa curatela? Para Sim. É, eu falo que a curatela
Rosa, e aqui não é me adiantando sobre o meu contato, é só dizendo para quem nos ouve, né, que possam complementar as informações faladas com o que já está escrito. Eu tenho um portal, www.cuidadoecuratela.com.br, no qual eu vou registrando as dúvidas das pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas em entrevista no dia a dia do escritório, em conversas, me trazem dúvidas que não são evidentes na lei. Eu escrevo um texto e coloco lá no portal, né? E lá eu tenho um texto em que eu explico que existe, a curatela, ela é uma solução guarda-chuva para uma série de questões. E eu costumo dividi-las em 4. A primeira delas, para as demências. Acabamos de conversar. Tradicionalmente, mal de Alzheimer e demência frontotemporal. São as mais comuns que a gente tem, principalmente na população idosa, né? Então, eles servem para isso. Quando? Desde que recebe o diagnóstico? Não. Mas quando essa pessoa, em razão do diagnóstico, começa a perder o controle da administração financeira, começa a olhar para o extrato e não entender bem o que está acontecendo, chegou a hora da gente pensar em curatela. O segundo grupo são das pessoas de transtorno mental grave. Laura, todo mundo que tem transtorno mental precisa de curatelado? Claro que não. Aliás, a maioria não precisa. Mas existem alguns transtornos mentais, alguns transtornos psiquiátricos, cujos sintomas podem ser de prodigalidade, Rosa. Algumas doenças, elas trazem a prodigalidade como sintoma. O que isso significa? Que a pessoa gasta desmedidamente, se endivida desmedidamente, e ela não tem dimensão de que ela não tem condições de honrar com aqueles compromissos. Essa pessoa muito provavelmente vai precisar de uma curatela também, que não tira dela a sua dignidade, mas tira dela uma administração financeira, que pode ser até temporária. O terceiro são as pessoas com deficiência intelectual, cuja deficiência intelectual tem uma gravidade tal que impeça que administre. Aqui vão exemplos como síndrome de Down, paralisia cerebral, que eu não estou dizendo que necessariamente precisam, mas podem precisar. E o quarto são os transtornos de desenvolvimento. Os transtornos de desenvolvimento de aprendizagem, por exemplo, o espectro autista, e existem alguns outros. Em regra, eles não demandam curatela, mas algumas pessoas com autismo, que exigem nível de suporte 3, que a gente fala, né? Que são as pessoas geralmente não verbalizadas e que têm uma resistência, uma rigidez comportamental muito grande, essas pessoas podem vir a precisar de uma representação na sua vida financeira. Então, a curatela, ela serve a todo esse espectro de questões, mas, repito, quer dizer que em todas elas eu preciso de curatela? Não, em regra, não preciso, tá? De fato, a demência vai demandar mais, mas nos outros, a pergunta que eu tenho que fazer é: essa pessoa administra sozinha e com segurança uma vida financeira? Ou ela está em risco? Ela pode botar a perder a sua renda e o seu patrimônio em razão de algum sintoma que ela tem. Se ela pode se colocar em risco, a gente tem que começar a pensar numa curatela. Você acha que isso faz sentido, Rosa? Sim, faz sim. Absoluto sentido. A gente precisa orientar as pessoas para o bem, né? Para que, de repente, elas não tenham aí contratempos, ou que a situação fique incontrolável, que venha aí se gerar uma série de problemáticas piores, né? Mas muito bem. Eu quero que você deixe seu contato. Você tem Instagram, portal, telefone, enfim. Você pode, por favor, Tenho, claro. No Instagram, né, @Laura S de sapo, L de laranja Brito, Laura SL Brito. Eu sempre costumo deixar ali notícias de lives que eu faço sobre esse tema, das palestras que eu vou dar. Às vezes deixo alguns vídeos. Essa semana mesmo eu deixei um pequeno vídeo lá a respeito da diferença entre curatela e internação compulsória. Vocês podem achar informações. Como disse, eu tenho um portal só sobre curatela, o www.cuidadocuratela.com.br, e no site do meu escritório, www.laurabrito.com.br, as pessoas podem achar o meu contato, se precisarem me chamar, se precisarem de alguma informação, e lá também eles vão encontrar uma série de textos informativos sobre direito de família e das sucessões. E estou, claro, à disposição de todo mundo, né? Se a gente for falar sobre curatela sem estigma, sem tabu,
e para poder ajudar as pessoas, Rosa. Né, na verdade, é importante ajudar, né? Claro, é um trabalho, mas tem aí uma prestação de serviço, um auxílio. As pessoas têm muita desinformação. É uma área bem delicada que renderia aqui muito, muito bate-papo, muita conversa. Até porque, assim, eu acompanhei alguns episódios, enfim. Então, eu sei que é bem delicado mesmo. E o motivo de eu ter também chamado, te convidado para essa entrevista é justamente para trazer aí a oportunidade dos nossos seguidores e ouvintes te procurarem, sanarem dúvidas, inclusive porque a gente está aqui completamente sintonizado com o mundo corporativo. Então, Uhum, é importante a gente trazer. E também porque o programa ele tem esse objetivo, objetivo social. uhum. Eu volto a te agradecer pela entrevista e a gente volta a se falar, tá bom? Eu te agradeço imensamente pela oportunidade. É claro que esse é o meu trabalho, mas é também uma missão para mim, de verdade, poder ter a oportunidade de levar informação de qualidade. E se as pessoas quiserem me mandar as perguntas, quem sabe as perguntas delas não viram outros posts no blog, para que outras pessoas também possam alcançar. E, claro, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, Laura. Bom trabalho aí e Obrigada. até breve. Obrigada, Rosa. Até mais. Tchauzinha. Tchau.